evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso também de número 7. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 7, nós leremos até o verso de número 12. O Sermão do Monte, irmãos, é um padrão da vida cristã. Não é que a gente escolhe o que a gente vai colher aqui desse sermão. Não, aqueles que são servos do Senhor, eles possuem essas características. Eles são homens que demonstram essas qualidades. E uma das coisas que Jesus vai tratar no Sermão do Monte, mais de uma vez, é o que nós vamos tratar aqui nessa noite, é a respeito de oração, de vida de oração, de insistência, perseverança na oração. Mateus capítulo de número 7, versos também de número 7, diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, tem misericórdia de nós essa noite, Pai. Nós te suplicamos que o Senhor fale conosco através da pregação dessa palavra. Em nome de Jesus, alimenta a tua igreja, para que nós saiamos daqui, Senhor Deus, satisfeitos com tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Nos corrija, nos ensina, nos edifique, em nome de Cristo Jesus. Eu me coloco na dependência do Senhor para transmitir essa mensagem, Pai. E humildemente eu peço, fale através de mim a tua santa igreja, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, você já orou por alguma coisa insistentemente na sua vida? Eu não falo sobre uma oração de uma semana, um mês, algo que durou um curto tempo. Não, eu falo de algo que realmente, assim, olha, você orou por bastante tempo, talvez você ore por isso ainda hoje. Você tem um pedido que você está sempre apresentando esse pedido diante de Deus? Hoje, em dia, irmãos, está raro nós encontrarmos orações assim dos nossos lados. Nós somos apressados demais. Eu já cheguei a falar sobre isso aqui. A nossa geração, irmãos, é uma geração fast food. Ela tem que ser para já, tem que ser para agora. Mas de vez em quando a gente acaba ouvindo um testemunho que deixa a gente assim, meio que chocado quanto à persistência em oração. Eu cito uma para os irmãos, de uma senhorinha que orou, irmãos, por 30 anos, orando, clamando a Deus, pedindo a Deus pela conversão do seu marido. 30 anos essa mulher orou, clamando a Deus, pedindo, suplicando a Deus pela conversão do seu marido. 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 30 anos. E toda vez que essa mulher ia em oração diante do Senhor, era: Senhor, salva o meu marido. Senhor, seja bondoso com o meu marido. Senhor, abre o coração, abre os olhos espirituais do meu marido para que ele consiga enxergar. Eu amo esse testemunho, irmãos, esse tipo de testemunho, mas ao mesmo tempo que eu vibro de alegria de ver gente persistente em oração, ao mesmo tempo eu sinto uma pontada de vergonha na cara, porque muitas das vezes eu não me vejo assim. Eu não me vejo fazendo orações que muitas das vezes são persistentes, como eu encontrei na vida dessa mulher. Jesus está falando aqui nessa noite, irmãos, a respeito de persistência. Ele fala sobre persistência na oração. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre oração no Sermão do Monte, tá? Nós já passamos por mensagens, por exemplo, onde Jesus ensina primeiramente como não orar e depois como orar. E Jesus dá uma oração modelo para nós. Mas nosso Senhor entende que aquilo não era suficiente. Havia uma necessidade maior de falar a respeito do assunto de oração. Ele quer falar mais sobre o assunto porque é algo realmente importante. E em nossos dias, irmãos, oração é um assunto que, vamos ser sinceros, até mesmo está em voga. A gente ora, nós temos os nossos cultos de oração, nós temos livros a respeito de oração, sermões a respeito de oração, tá? Mas em muitas partes, irmãos, em grande parte,
essas orações, elas são orações que são mal interpretadas. O que a gente percebe é que é uma visão distorcida de muito crente quando diz respeito à oração. Você quer exemplo? Quem aqui, irmãos, nunca ouviu a expressão assim, olha, eu determino, em nome de Jesus, eu ordeno. Nós já ouvimos orações assim. Talvez você já fez esse tipo de oração. Quem diz isso, irmãos, muitas das vezes não entendeu muito bem quem é o servo e quem é o Senhor na história. Eu digo que quem faz orações impositivas a Deus não entendeu quem é o servo e quem é o Senhor da história. Pessoas que oram determinando, ordenando coisas a Deus, revelam que não conhecem verdadeiramente o Senhor. Para muitos, Deus é como se fosse um Papai Noel que vai recompensar aquelas pessoas que se comportam bem. Senhor, esse mês eu fui na igreja todos os domingos, eu dei o dízimo, e agora lembra daquele pedido que eu estou fazendo para o Senhor? Então agora é a hora de receber. Tratam Deus como se fosse um Papai Noel. Para outros, irmãos, Deus é como se fosse um gênio que você vai, abre a Bíblia e ali você tem 3 desejos para você pedir. Aí, irmãos, o pessoal fala de oração, mas muitas das vezes são visões erradas, são visões distorcidas a respeito do que verdadeiramente é oração. Muitos têm uma visão distorcida a respeito desse assunto. Não se trata de determinar coisas para Deus, ordenar coisas a Deus. Tá? Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, no momento em que nós estivermos orando. Nós já vimos em pregações anteriores, irmãos, que uma das maiores marcas da oração cristã é humildade. Uma das maiores marcas é o nós nos dobrarmos, é o nós nos humilharmos diante da presença do Senhor. Jesus já havia nos ensinado aqui sobre coisas sobre essas coisas a respeito da oração. Agora ele vai ensinar, irmãos, a ir mais fundo, a ter uma perseverança maior naquelas coisas que nós fazemos para o Senhor, tá? A persistir no clamor que nós levantamos diante dele. Então, o primeiro ponto, você que está de Bíblia aberta aí, primeiro ponto que Jesus vai mostrar para nós, irmãos, que ele vai falar para nós, é persevere na oração. Vou repetir para você. Persevere na oração. O verso de número 7 vai dizer para nós assim, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus está falando assim, olha, pede e vai ser dado para vocês, busca, vocês vão encontrar, bate e a porta vai ser aberta para vocês. Eu quero que você perceba aqui que todos os verbos que estão aqui, irmãos, todos os verbos estão no imperativo. Jesus diz assim, olha, peçam, busquem, batam, não deixem de orar, não deixem de pedir, não deixem de buscar. O que Jesus está falando aqui? O que essa questão de ser imperativo mostra para nós? Fala a respeito de intensidade. E é muitas vezes o que a gente não tem nas nossas orações. Intensidade, tá? A persistência no pedido. Eu pergunto, você é persistente nas suas orações? Você, nas orações que você faz diante do Senhor, você é persistente nessas orações? Ou será que você ora 1, 2, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, Deus não respondeu, não vai responder da agora para frente. Já não adianta mais orar. E Jesus fala assim, não. Jesus fala assim, continua orando persistentemente, busca persistentemente. Para isso, Anderson, o nosso Senhor Jesus vai usar 2 ilustrações aqui, 2 parábolas, para falar a respeito de oração. Uma delas nós lemos no nosso texto, mas eu gostaria que os irmãos abrissem lá. Em Lucas 11, Evangelho no qual escreveu Lucas, capítulo de número 11, e o verso de número 5. Olha para os irmãos verem as 2 parábolas que o nosso Salvador vai usar para poder falar a respeito dessa persistência, insistência que nós devemos ter em oração. Olha o que vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, no verso de número 5 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho o que lhe oferecer, e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar, para te dar. Digo-vos que, se esse homem não se levantar para dar-lhe, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade.
Jesus usa uma ilustração de um homem batendo a porta, tarde da noite, pedindo um alimento, pedindo uma comida para dar a uma pessoa que está recebendo na sua casa, e por importunar e por bater, ele ser atendido. Jesus usa aí essa ilustração, Paulo, para poder mostrar para nós que nós devemos ter essa mesma insistência diante do nosso Senhor. O fato é, Fernanda, que diferente desse amigo aqui, que pode chegar e dizer assim, já estou dormindo, rapaz, vai bater na casa de outro, vem de manhã, nós nunca receberemos uma portada na cara do nosso Salvador, amém? Nunca. Toda vez que nós oramos ao nosso Deus, toda vez que nós falamos ao Senhor, nós temos um Deus que fala assim, fala filho, eu quero te ouvir, compartilha comigo. Essa é a primeira. A segunda nós até lemos, ela aqui está bem pertinho, Lucas 18, 1-8, fala a respeito de uma mulher também insistente. Essa mulher aqui ainda ela é mais insistente do que esse outro amigo, do que esse outro homem aqui dessa outra parábola. Porque essa mulher, Lucas 18, verso 1, diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o... Olha só, qual que é o motivo da parábola, Gil? Parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele conta a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, um homem ímpio, tá? Então não se trata de algo religioso aqui, tá bom? É um homem que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Pior, ele não respeitava a Deus, não respeitava o homem também, tá? Não sei se ele era do STF, mas não seria difícil. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem nenhum. Todavia essa mulher me importuna, eu vou julgar a causa dela, para não suceder que, por fim, venha ela molestar-me, ficar me enchendo a paciência com relação a essa importunação. Aí o verso 6, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha o que o Senhor está falando para nós. Irmãos, o nosso Senhor o nosso Deus não é um juiz iníquo da história. Jesus só está querendo usar que o pior dos homens, Isa, que poderia ter, que é um homem que não respeita a Deus, que é um homem que não respeita o próximo, que não respeita ninguém, que ele usa da autoridade dele para poder usufruir dos bens, usufruir da vida dele. O pior dos homens que poderia ter, Anselmo, é um homem que mesmo assim, por causa da importunação, respondeu ao pedido da viúva, ao pedido dessa mulher. Aí vem a pergunta, será que o vosso Pai, que não é iníquo, que é um Deus que ama a sua glória, que é um Deus que ama aqueles que são seus escolhidos, será que Ele não dará resposta a cada um de nós que clamarmos a Ele? E a resposta é sim. Ainda que pareça demorado, mas sim, Ele trará resposta a cada uma das nossas orações, a cada um dos nossos pedidos. Marina, todas essas parábolas, essas duas parábolas, elas têm uma coisa em comum: persistência. Aqui nós estamos falando de gente que importuna a Deus com seus pedidos, com suas orações. O amigo vai de madrugada, a mulher não cansa de pedir, e é por meio dessas parábolas, irmãos, que Jesus ensina para nós o que é perseverar em oração. Coisa que a gente, irmãos, Senhor, abre aquela porta, Senhor, me ajuda. Ou então, Senhor, me faz ser um homem mais manso. Mas aí você brigou durante as semanas, não está adiantando nada eu orar. Mas aí você deixa de orar por aquilo. Não é o que o Senhor está falando para nós. Não é. Ele está dizendo assim, olha, o homem pode ficar irritado com tanta importunação, o homem com tanta insistência, os homens ficam irritados, mas meu Pai não. Meu Pai diz que vocês devem importuná-lo com as suas orações, vocês devem clamar a Deus, devem levantar as suas orações diante do Senhor. Agora, irmãos, quantas vezes as nossas orações são orações fracas? Se nós não somos ouvidos, atendidos, nós desanimamos rapidamente. Deus não ouviu antes, é agora que Ele vai ouvir. Acho que não adianta nem tentar. Não, irmãos, não deve ser essa a convicção que nós temos no nosso coração. Reverendo Hernandes, ele diz o seguinte, assim, olha, a oração exige vigor e persistência. Aí ele diz, os que permanecem pedindo são os que recebem. Os que permanecem buscando são os que acham. Deus abre as portas aos que permanecem batendo. Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus,
continue a clamar, continue a orar, a buscar ao Senhor, a incomodar o Senhor com a sua oração, clamando diante da presença do Senhor, porque batendo, Lauro, que a porta vai ser aberta. Não é você desistindo, ficando ao meio do caminho. Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser, não, irmãos. É persistência na oração, é joelho no chão, é clamor diante da presença do Senhor. Sobre isso, está faltando para nós, irmãos, uma palavra que é muito usada na nossa geração: resiliência. Nós não temos, irmãos. Vem a primeira onda, bate, a gente cai pelo chão, já não ora mais. Deus. Resiliência, força para continuar clamando diante da presença do Senhor. Primeira coisa, então, que Deus vai mostrar para nós: persevere na oração. Mas há motivos para isso. E Ele vai continuar. Nós vamos perseverar em oração, porque o nosso Deus é o Deus que responde. É o que o texto vai mostrar para nós. Verso de número 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Irmãos, nós não temos um Deus, irmãos, que está com os ouvidos tapados ao nosso clamor. Nós não temos um Deus, conforme alguns pensam, irmãos, que criou o mundo, criou e falou assim: agora que eu criei, se vire, cada um por si e Deus por todos. Não é assim dessa maneira. Nós temos um Deus, irmãos, que escuta o clamor, e a Bíblia diz que Ele promete resposta para cada uma das nossas orações. Jesus está aqui falando aqui para nós, assim, olha, peçam e será dado a vocês. Olha o verso de número 8. Pois todo o que pede, recebe. É o que o verso de número 8 está falando para nós aí. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, nós estamos falando de promessa de Deus. Promessa do Senhor. Nós temos a confiança, irmãos, que nenhum outro povo sobre a face da terra tem. A de que Deus tem ouvidos para nos ouvir e que Ele tem boca para nos responder. Isaías 59:1, irmãos, diz que: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo para que não possa ser ouvido. Nosso Deus não está. Então, em nome de Jesus, busque, bata, ore, porque há uma promessa de resposta para cada uma das nossas petições. Amém? Pastor, mas eu pedi para Deus uma coisa, Ele não me deu. Eu pedi para Deus um carro, Ele não me deu. Eu pedi uma casa, Ele não me deu. Eu pedi um emprego melhor, Ele não me deu. Pedi cura para minha enfermidade, Ele não nem deu. Irmãos, nem sempre a resposta de Deus é favorável ao que nós estamos pedindo. Eu vou repetir para você, Beto. Nem sempre a resposta de Deus é favorável ao que nós estamos pedindo. Lá em 1 João, eu quero que você preste atenção. 1 João 5,14. Diz assim, irmãos, olha, para você prestar atenção. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que significa isso, irmãos? Que graças a Deus, Elidiomar, Deus só nos dá as coisas segundo a sua vontade, de acordo com a sua vontade. Eu digo graças a Deus, irmãos, porque você já pensou Deus te dando tudo que você pede para Ele? Já pensou, Mediano? Tudo que você pede para Deus. Imagina o caos que seria a sua vida se Deus tivesse respondido positivamente cada oração que você tivesse feito até hoje na sua vida. Eu pergunto, onde é que você estaria hoje? Qual seria o seu caráter hoje se Deus tivesse respondido algumas orações que você já fez na sua vida? Todas as orações que você fez na sua vida, né? Eu acho que assim, talvez você estaria preso. Preso. Porque nós fazemos cada tipo de oração, irmãos. Tá? Deixa eu te contar onde é que eu estaria hoje. Aliás, eu não sei, né? Alguns irmãos aqui sabem que antes de eu entrar para o seminário, antes de eu vir para... quando eu estava chegando já na igreja presbiteriana, irmãos, eu trabalhava como segurança em um condomínio, e, irmãos, era simplesmente terrível. Eu já compartilhei com alguns irmãos aqui. Eram noites, assim, eu trabalhava no horário da noite, e eram noites duras, porque eu já tive que sair no braço para proteger morador, irmãos, de gente drogada lá, porque era de lá. Eu já fui ameaçado lá, o cara tirou a arma me apontou assim, de dentro do carro. Quero ver que não vai deixar eu subir aqui, que a gente cuidava da segurança do condomínio. Quero ver. Irmãos, as minhas noites eram assim,
Separei briga de mulher, irmãos, tufão de cabelo no chão, assim, eu olhava aquilo. E Rosa, tudo que eu fazia era trincar os dentes, falar assim, Jesus, meu Deus, me ajude. A única coisa que eu quero, eu peço ao Senhor, me tira disso aqui. Porque tem gente que tem sangue, né? O Anderson aqui tem sangue para essas coisas. Eu não tenho, irmãos, não tenho. Meu coração vê briga, eu falo, Senhor, me ajuda. E Deus me coloca em cada situação para poder resolver, apartar. E, irmãos, eu fico assim, eu falava, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, me tira desse lugar, me leva para outro. Me dá um outro emprego, Senhor. Pode ser de segurança, mas em outro lugar. Me dá graça. E era o único lugar que tinha para poder trabalhar, né? Poder colocar comida dentro de casa. E aí, irmãos, no meio de toda essa situação, foi lá que eu conheci o reverendo Valério, que é pastor na Igreja Presbiteriana da Paz, ali no Justinópolis. E ele, filho, você está fazendo seminário? Estou. Então, vamos fazer o seguinte. Depois de um tempo, ele falou assim, vem me auxiliar. E nessa, Marina, de vem me auxiliar, ele pediu que eu ficasse ali exclusivo junto com ele, pudesse trabalhar junto com ele, trabalho junto com ele, a igreja, graças a Deus, prosperou. San Genaro me fez o convite, eu fui para San Genaro para poder ajudar os irmãos lá. Estou aqui hoje junto com os irmãos. Se Deus tivesse respondido a minha oração, eu não sei onde eu estaria, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei, irmãos, como talvez seria o meu caráter, porque Deus forjou coisas no meu coração, Josimar, enquanto eu estava trabalhando. Deus me ensinou a dependência, Deus me ensinou o cuidado, segurança que Ele tem com a nossa vida, enquanto eu estava lá. Enquanto eu estava passando por aqueles momentos de dor, de luta ali, irmãos, batalha realmente, às vezes é física mesmo. Uma portada na cara, na hora que eu entrei, irmão, sangue rolando aqui, Jesus me tira desse lugar, mas não tirou. E me usou como instrumento lá, porque eu não conheci um segurança, não teve um segurança que não passou lá, irmãos, que a gente ficava de 2 durante a madrugada, não teve um segurança que não me ouviu a madrugada toda falar sobre Jesus. Então Deus faz as coisas conforme a vontade dEle. Mas se Ele tivesse ouvido a minha oração, irmãos, eu não teria aprendido, eu não teria evangelizado, e eu não teria crescido, e talvez não estaria aqui hoje, nessa noite. Talvez você esteja aqui hoje, irmãos. Foi justamente por Deus não ter te respondido aquela oração que você sabe qual que é. E isso é uma bênção para a sua vida. Eu estou contando para você esse testemunho, irmãos, para você entender que Deus não dá tudo o que nós pedimos, é uma bênção para a nossa vida. Talvez, eu digo para você, talvez se Deus te tirar dessa prova que você está pedindo para Ele te tirar, mais para frente você vai morrer. E pode ser até fisicamente. Pode morrer espiritualmente, pode morrer fisicamente. Talvez se Deus te tirar dessa batalha espiritual que você está travando aí, irmãos, agora nesse momento, você não vai conseguir, irmãos, conquistar algumas coisas que Deus quer que você conquista. Talvez se Deus abrir essa porta que você tanto pede, você vai até conquistar algumas coisas, conseguir conquistar algumas coisas, mas perder outras que são muito mais importantes. Eu testemunhei aqui para os irmãos de um rapaz tinha um carrinho dele ali, e ele simplesmente assim, vou trocar de carro. Aí comprou um carro melhor. Só que nessa de comprar o carro melhor, ele agora tinha uma prestação num carro melhor, certo? Para isso ele teve que começar a dobrar no trabalho. Começou a dobrar no trabalho, irmãos, agora não tinha mais tempo para a escola dominical, agora não tinha mais tempo para estar no culto à noite. Esse homem agora já não tinha mais o convívio junto com os filhos, porque tudo agora, irmãos, girava em torno daquele bem que ele havia conquistado. Às vezes Deus fecha portas em nossas vidas, irmãos, para nos preservar diante da presença dEle. E você precisa entender isso. Senhor, se a porta daquela faculdade tivesse aberta, se a porta daquele emprego tivesse aberta, aí Deus te falasse, olha, eu conheço o futuro, você não seria quem você é hoje, se eu tivesse te abençoado com aquilo que você me pediu. Então, em nome de Jesus, não tenha Deus, irmãos, não tenha Deus como um gênio da lâmpada. Não tenha Deus dessa maneira. Ele é o Deus que conhece o futuro e Ele faz, irmãos, as coisas que lhe apraz. Talvez se a cura vier sobre a sua vida de um dia para a noite, você nunca vai aprender o que é dependência do Senhor. O que é o milagre que vem da parte de Deus. A questão é, irmãos, que Deus está nos abençoando quando Ele nos nega certos pedidos que nós fazemos. Que tipo de pai é aquele, irmãos, que dá tudo que o filho pede? Quem de nós tem a capacidade de saber algo que nós pedimos, irmãos, se será realmente abençoador ou não, como nós pensamos ser para a nossa vida?
Alguém aqui conhece o futuro por acaso? Não conhecemos, mas nós temos um Deus que conhece. Pensa, irmãos, em quão caprichosos nós somos com os nossos pedidos. A gente faz cada tipo, né, Edivaldo? A gente faz cada tipo de oração. Cada oração, irmãos, cada uma mais, sabe? Se Deus fosse responder a cada uma das nossas orações, irmãos, o que seria de nós? Então, é bom Deus não ser como pais sem noção que existem por aí, que dão tudo o que seus filhos pedem. Que acham que estão construindo caráter, quando na verdade estão destruindo seus filhos a dar tudo que um filho pede. Nós não somos assim. Nosso Deus não é dessa maneira. Ele é o Deus que sabe, que conhece cada uma das coisas. Mas Ele nos manda o quê? Pedir e nos promete dar aquilo que está de acordo com a sua santa e perfeita vontade. Algumas vezes Deus fecha algumas portas na nossa cara, embora no momento, irmãos, pareça que não é legal, pareça que é mal, Deus não está sendo bom ao fazer essas coisas, nós ficamos insatisfeitos, irmãos. Muitas vezes nós até nos revoltamos, mas Deus é bom, é sábio, conhece as dádivas que são boas, irmãos, e quais não são. Aliás, esse é o terceiro ponto para nós encerrarmos aqui, é de que você deve perseverar em oração, porque Deus é o seu Pai, e Ele é um Deus que é bom. É justamente o que o texto vai dizer para nós. Aqui no verso de número 9 até o verso de número 11, diz assim, olha, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas dádivas, boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, o nosso Deus é completamente diferente do que nós somos. Você sabe por quê? Porque nós podemos falhar com os nossos filhos. É ou não é verdade? Nós podemos dar coisas que nós achamos que são boas para os nossos filhos, mas na verdade não são. Eu vou pegar, vou dar uma bolsa de estudo para esse menino. Em tese seria uma bênção, mas isso daí vai provocar no seu filho umas outras questões e tudo mais, e pode ser prejudicial. Nós podemos dar más coisas, achando que é bom, nós podemos dar más coisas aos nossos filhos, mas nós temos um Deus, Olívia, que não faz isso. Ele é nosso Pai, e Ele conhece, irmãos, conhece aquilo que nós realmente necessitamos, e Ele vai fazer isso. Deus nunca, irmãos, nunca nos dá algo que não seja bom para nós. Deus nunca vai nos dar algo que não seja bom para nós. Estou vendo aqui, a Angélica não se comportou. Toma aqui uma doença para você. Não é, não, irmãos. Não, se você acha que é assim, você não entendeu o que é graça da parte de Deus. Você está fazendo muita bagunça? Não, isso somos nós, esses somos nós. Nós fazemos esses tipos de correções, mas o nosso Senhor não. Nosso Senhor, até quando Ele nos corrige, irmãos, Ele visa o nosso bem, Ele visa o nosso crescimento. Por isso, Midian, está difícil a vida? Está difícil a sua vida, irmãos? Está uma batalha muito grande? Pois você tem um Pai que sabe muito bem o que você está passando. E esse Pai é bom. Se Ele está permitindo que você enfrente essa provação, você pode ter certeza, isso daí vai gerar frutos para a sua vida. Você vai crescer por meio dessa diversidade. Você vai crescer. Deus está trabalhando em você por meio dessa luta que você tem travado. Então, em nome de Jesus, descansa no seu Pai. Descansa. Vai diante dele. Paizinho, eu estou aqui para poder te pedir coisas que eu já estou orando, Pai. O Senhor sabe desde quando. O Senhor sabe desde quando que eu estou orando por isso daqui. E ele fala assim, eu sei, mas não chegou ainda o momento de te dar. Não chegou. Ou então a resposta dele é não. Não vou te dar, não. Ele pode fazer isso. E vai ser bom. Vai ser bom para nós. Tá? Contudo, eu jamais vou desistir de orar. Jamais. Eu vou importunar o Senhor. Principalmente quando diz respeito a coisas que eu já sei que é a vontade dele. Quando eu oro, Pedro, eu falo assim, está ali o Leandro ali, está dentro da casa do Senhor, não quer dizer que é crente. Deus ainda precisa resgatar o coração do meu filho ainda. Precisa abrir os olhos espirituais dele para ele enxergar. Eu oro insistentemente. E se ele tiver 90 anos, não tiver ainda convertido o seu coração? Se eu estiver vivo, eu vou estar orando. Enquanto tem vida, irmãos, enquanto tem vida, há clamor dos nossos lábios. Há clamor dos nossos lábios. A mãe de Agostinho é uma dessas. Ela não podia ter filho, tá? Não podia ter filho. Deus me dá um filho. Aí Deus deu um filho para ela. Aí vem Agostinho,
ali, né? Bispo de Hipona. Hoje nós conhecemos ele assim, bispo de Hipona. E aí quando vem Agostinho era simplesmente o mais dos terríveis homens que você pode ver. Promíscuo, se envolvia com bebidas, mulheres, era um homem promíscuo. E aí, irmãos, enquanto ele estava em vida, a mãe dele, irmãos, é o que os historiadores falam, chorou mais em vida por Agostinho do que uma mãe chora em morte pela morte do seu filho. E ela falando assim, Senhor, o filho que o Senhor me deu é seu, converta o coração dele, converta o coração dele, converta o coração dele. E aí, adivinha o que aconteceu? Esse homem se converteu e hoje é um dos pais, chamados pais da igreja, uma bênção, um instrumento do Senhor para a nossa vida. Irmãos, eu estou falando de persistência em oração. Marquinhos, você só não vai receber se você não pedir. É clamor, é buscar diante da presença do Senhor. Mas pastor, já tem tanto tempo. Eu sei, e é para continuar dessa maneira. Amém? O último verso, aqui, parece que está deslocado, o verso de número 12 de Mateus 7. Ele encerra, irmãos, não a respeito de oração, mas ele encerra a respeito, desde o capítulo 5, no verso de número 17. Desde o capítulo 5, quando Jesus começa a falar sobre a lei, vai se encerrar agora, em Mateus 7,12. Mateus 7,12 não está incluído só na questão da oração. E ele vai dar, irmãos, algo que é chamado de regra áurea de toda a palavra do Senhor, de todo o Antigo Testamento. Qual que é a regra áurea? Aqui para nós, Rebeca. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas é o Antigo Testamento. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Tem coisa que Jesus diz que é um pouco mais difícil de interpretar. Essa não é. Essa você já entendeu. Jesus diz o seguinte assim, olha, você quer ser respeitado no trânsito? Respeite no trânsito. Você quer ser uma pessoa honrada entre os seus familiares? Respeite seus familiares. Você quer ter os seus filhos e que seus filhos te honrem? Honre os seus pais primeiro. Você quer ser uma pessoa que se dá bem no seu trabalho e tudo mais? Então trabalhe com diligência. Porque aquilo que você quer receber para a sua vida, você dá para os outros também. E aqui, irmãos, não é nem negativa não, Jesus está falando de maneira positiva, porque muitas vezes a gente usa de maneira negativa, né? Aquilo que você não quer que os outros façam com você, não é com negativa que Jesus está usando. Jesus está falando de aspectos positivos, é uma ação positiva. Paulo, eu quero me dar bem com os meus vizinhos. Primeira ação começa com quem? Comigo. Eu quero ser uma bênção na vida da minha igreja, e quero que a igreja seja uma bênção na minha vida. Começa com quem? Comigo. Enquanto você não assumir isso, querido, achando assim, ninguém me visita, ninguém me vê, ou dó de mim, né? Ou não sei o quê. Não, começa com você. Começa, porque aquilo que você quer, olha só, tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Amém, Isaura? Amém? Amém, irmã? Amém, igreja? Então fique de pé e nós vamos orar nesse momento agora. Guarda isso para o seu coração. Você precisa de persistência em oração. Primeira coisa que nós falamos, persevere em oração. Persevere realmente em oração. Segundo, persevere em oração, porque você tem um Deus que responde. E por fim, irmãos, persevere em oração, porque Deus é seu Pai, e Ele é bom. Nós que somos homens, somos maus. O texto diz. Mas vocês sendo maus, mesmo assim vocês não dão más coisas para os seus filhos. Vocês podem errar, mas não é o objetivo de vocês. Agora vocês têm um pai, Breno. Você tem um pai que te ama e que te dá coisas boas para a sua vida. Senhor, como é que pode ser bom se é uma enfermidade? Como é que pode ser bom se é um luto? Como é que pode ser bom se eu estou desempregado? Como é que pode ser bom se a porta da faculdade, a porta do emprego não se abriu? O pai fala assim, olha, você não sabe, mas eu sei. Vai ser bom para você, descansa em mim. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, que bom que Tu és o nosso Pai. Ó Senhor, pertencer à Tua família é para nós a maior das alegrias, Pai. Obrigado, pois não há em mim bem algum, Senhor. Não há em nós
qualquer coisa que possa chamar a sua atenção. Somos pecadores, somos falhos. Dizemos, pensamos, fazemos e deixamos de fazer coisas que eram de nossa responsabilidade. Pecamos contra Ti, Senhor. Mesmo assim, Tu demonstras o Teu amor para conosco. Primeiramente, nos enviando o Teu bem mais precioso, Cristo Jesus, que nos dá vida. Segundo, de maneira tão diversa, pois o Senhor permitiu que mesmo nesse dia chuvoso, nós estivéssemos aqui na Tua casa para ouvir a respeito da Tua palavra. Ó Senhor, o Senhor é bom e eternas são as Tuas maravilhas, as Tuas misericórdias, Pai. Obrigado, guarda essa palavra no nosso coração, para que nós venhamos a Te temer, venhamos a tremer diante da Tua presença e venhamos com os nossos lábios orar insistentemente, perseverando, Pai, porque assim o Senhor nos ensina nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém.